Uma professora que ninguém quis chega à fazenda do viúvo mais fechado da região e transforma sua vida para sempre. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Às vezes, a vida coloca pedras no caminho para que possamos tropeçar e descobrir novas estradas que nunca imaginaríamos trilhar. Antes de começar essa viagem emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O sol forte do Vale do São Francisco castigava os cafezais que se estendiam por centenas de hectares, quando Antônio Ferreira passou os dedos pelas teclas empoeiradas do piano na sala de estar da Casa Grande. 8 anos haviam se passado desde a última vez que uma nota musical ecoou por aqueles corredores silenciosos. A fazenda prosperava sob seu comando implacável. Os negócios de irrigação e exportação de frutas cresciam a cada safra, mas a casa colonial de 2 andares permanecia um mausoléu onde apenas fantasmas do passado habitavam. Aos 42 anos, Antônio carregava nos ombros largos um peso que fazia os vizinhos de Petrolina sussurrarem sobre o fazendeiro viúvo que trabalhava 18 horas por dia como se tentasse matar a si mesmo de exaustão. Os cabelos escuros começavam a embranquecer nas têmporas, não pela idade, mas pela tristeza que o consumia desde aquela terrível madrugada, quando perdeu tudo que amava em uma única noite, a esposa e o filho que ela carregava no ventre. As mãos calejadas pelo trabalho árduo eram as mesmas que haviam segurado a mão de Carmen até o último suspiro, sentindo o calor se esvair enquanto a vida dela escapava após um parto que roubou tanto a mãe quanto o bebê. Naquela noite, algo dentro dele morreu junto. A determinação quase autodestrutiva no trabalho, a incapacidade de se conectar emocionalmente com outros seres humanos e uma gentileza surpreendente com os animais da fazenda eram as 3 características que definiam o homem em que se tornara. A única pessoa que ele tolerava dentro da Casa Grande era Dona Benedita, a cozinheira idosa que trabalhava na propriedade desde antes dele nascer. Ela via o patrão definhar em vida, respirando mas não vivendo, e rezava todas as noites para que algum milagre o trouxesse de volta. Os colonos que trabalhavam nos pomares de manga e uva o respeitavam e temiam em igual medida. Pagava em dia, era justo nos acordos, mas não conversava além do necessário para os negócios. Enquanto fechava a tampa do piano com cuidado, Antônio não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Naquela mesma manhã, a algumas horas de distância, uma caminhonete velha levantava poeira na estrada que ligava a capital ao interior, trazendo uma mulher de 26 anos que carregava consigo uma dor diferente da dele, mas igualmente profunda. Helena Souza segurava firme o volante da caminhonete emprestada do pároco, enquanto observava a paisagem seca do sertão pernambucano se estender diante dela. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque impecável, apesar do calor que fazia o ar tremular sobre o asfalto. Não era bonita de maneira convencional, mas havia uma dignidade nela que chamava a atenção. A força silenciosa de quem aprendera a andar de cabeça erguida, mesmo quando tudo conspirava para curvá-la. A história que contava aos novos conhecidos era simples demais para ser completa. Mãe lavadeira falecida recentemente, estudos em colégio interno de freiras, necessidade de recomeçar longe das lembranças dolorosas. O que não contava era a verdade que carregava como ferida aberta no peito. Era filha bastarda de um fazendeiro rico que a rejeitara quando ela apareceu na propriedade dele, adulta, segurando a carta da mãe morta como prova de paternidade. Coronel José Mendonça a expulsou sem sequer oferecer um copo d'água, negando tudo. Os meio-irmãos que ela nunca conhecera apareceram depois com um envelope cheio de dinheiro, oferecendo quantia suficiente para que ela mudasse de cidade e nunca mais usasse o sobrenome que não lhe pertencia. Helena aceitou o dinheiro não por concordar com a situação, mas por precisar sobreviver. Escolheu aquela cidade pequena do interior porque era distante o suficiente para ninguém fazer perguntas demais, mas grande o suficiente para ter escola rural que precisasse de professora.
Começou a dar aulas para 32 crianças de famílias de colonos, plantando sementes de esperança em cabeças, que o mundo insistia em convencer de que não eram capazes de sonhar alto. No final do primeiro mês de trabalho, Helena notou que 5 alunos faltavam com frequência. Ao investigar, descobriu que vinham da fazenda mais próspera da região, a propriedade dos Ferreira. A indignação cresceu dentro dela como uma fogueira. Educação era direito, não favor. Numa tarde clara de outono, pegou emprestada a caminhonete velha do padre Manuel e dirigiu pela estrada de terra até a propriedade. Quando desceu do veículo diante da casa grande, alisou a saia nervosamente e subiu os degraus de madeira que rangeram sob seus pés. Uma senhora robusta de avental manchado de farinha abriu a porta. Olhou-a com desconfiança, mas ofereceu que esperasse na varanda. Helena passou quase 1 hora ali, observando o movimento organizado da fazenda, ouvindo vozes distantes de trabalhadores, mugidos de gado que pastava nos campos próximos. Então ouviu o ronco de motor. Uma caminhonete levantava poeira na estrada interna da propriedade. O homem que desceu do veículo tinha ombros largos que enchiam a camisa de trabalho. Cabelos escuros com fios prateados, rosto marcado por algo mais profundo que o sol forte do sertão. Subiu os degraus devagar e parou diante dela, sem dizer palavra, estudando-a em silêncio. Helena sentiu a boca secar, mas forçou-se a manter a calma. Explicou com voz firme que era a nova professora da escola municipal e que precisava falar sobre as crianças que faltavam às aulas. Antônio a estudou por mais alguns segundos, vendo na postura dela uma defesa que reconhecia. A mesma que animais acuados fingem como coragem. Respondeu com voz áspera que as crianças eram responsabilidade dos pais colonos, não dele. Helena argumentou que educação era obrigação legal, que as crianças tinham direito a um futuro melhor que o trabalho braçal nos pomares. Antônio deu algo parecido com um sorriso sem humor, perguntando se ela, tão jovem e cheia de ideias bonitas, achava mesmo que escola mudaria o destino de filho de trabalhador rural. A resposta tocou um nervo exposto nela. Conhecia bem aquele discurso, o mesmo usado para dizer que ela, bastarda, não merecia reconhecimento da família biológica. Os olhos de Helena brilharam com raiva quando respondeu que talvez o mundo não mudasse da noite para o dia, mas cada criança que aprendia a ler tinha chance de escolher o próprio caminho, de sonhar além dos limites que outros impunham. Antônio piscou, genuinamente surpreso. Fazia tempo que alguém não o confrontava daquela maneira. Disse que falaria com os pais das crianças, mas não garantia nada. Helena aceitou aquilo como vitória parcial. Quando montou na caminhonete, olhou para trás uma vez. Antônio ainda estava ali na varanda, observando-a com expressão indefinível. Os olhares se encontraram por breve segundo, antes dela virar o rosto e acelerar. O coração dela batia mais rápido do que deveria, apenas por um confronto verbal. E ela não conseguia entender por quê. Nos dias seguintes, as 5 crianças voltaram à escola regularmente. Antônio cumprira a palavra dada. O que Helena não sabia era que ele não conseguia tirá-la da cabeça. Durante o trabalho supervisionando a colheita, via aqueles olhos desafiadores, ouvia aquela voz firme defendendo os direitos das crianças. Irritava-se consigo mesmo por pensar nisso. Eram 8 anos, sem que nenhuma mulher lhe chamasse atenção. Estava morto por dentro, ou pelo menos achava que estava. Uma semana depois, durante a feira de sábado na Praça Central de Petrolina, os caminhos deles se cruzaram novamente. Helena comprava verduras para a pensão onde morava, quando sentiu alguém observando-a. Virou-se e encontrou Antônio parado a poucos metros, segurando um saco de ração para os cavalos. Por um instante, ambos ficaram sem saber o que dizer. Foi ele quem quebrou o silêncio, perguntando como estava se adaptando à cidade. Helena respondeu que bem, que gostava de ensinar e que as crianças eram aplicadas. A conversa fluiu naturalmente, sem a tensão do primeiro encontro. Quando ela mencionou que não sabia montar cavalos e que sempre tivera curiosidade de aprender, Antônio se ofereceu para ensiná-la, meio sem pensar nas consequências. Assim começaram as aulas de montaria. Toda quinta à tarde, depois da escola, Helena ia até a fazenda. Antônio selava cavalos diferentes, ensinava-a a controlar as rédeas com firmeza,
a não ter medo da velocidade. Eram aulas práticas, objetivas, mas havia momentos que faziam o coração de ambos acelerar. A mão dele segurando a cintura dela para ajustá-la na sela, o toque queimando através do tecido da roupa. Momentos em que cavalgavam lado a lado pelos campos e os olhos se encontravam, e um sorriso pequeno, quase tímido, aparecia no rosto dele. Dona Benedita observava tudo com satisfação mal disfarçada. O patrão estava diferente. Ainda carregava peso nos ombros, mas havia luz nos olhos que não existia antes. Começara a tomar café da manhã de verdade. Comentava sobre as aulas de montaria. Perguntava o que as pessoas diziam sobre a professora na cidade. Na festa junina da cidade, com fogueira na praça e sanfoneiro tocando até tarde, Antônio apareceu pela primeira vez em 8 anos. Procurou Helena sem querer admitir que a procurava. Quando a viu com cabelos soltos caindo pelos ombros, riso suave enquanto aplaudia os alunos apresentando quadrilha, algo apertou em seu peito de forma dolorosa e prazerosa ao mesmo tempo. Aproximou-se devagar, inseguro como um adolescente. Quando a música mudou para uma valsa, perguntou com voz rouca se ela dançaria com ele. A mão dele envolveu a cintura dela, a outra segurou a mão pequena e calejada pelo giz. Eram ambos rígidos no começo, mas enquanto giravam ao som da sanfona, algo mudou entre eles. Antônio a puxou levemente para mais perto. Helena sentiu o calor dele através da roupa, cheiro de sabão e terra, e algo que era só dele. Quando a música terminou, separaram-se devagar, relutantes. Algo foi dito sem palavras ali, na luz trêmula da fogueira, com a cidade inteira observando e comentando. A partir daquela noite, todos em Petrolina sabiam que alguma coisa estava florescendo entre o fazendeiro viúvo e a professora nova. Alguns aprovavam, outros criticavam, mas ninguém conseguia negar que havia uma beleza naquele amor nascente. A situação começou a complicar quando Helena percebeu que não era apenas uma professora que ensinava crianças. Estava se tornando a mulher que despertara o coração adormecido de um homem que todos acreditavam estar morto por dentro. As tardes de quinta-feira na fazenda se transformaram em algo que ambos esperavam com ansiedade, embora nenhum dos dois ousasse admitir abertamente. Antônio chegava sempre alguns minutos antes dela, verificando os arreios dos cavalos e escolhendo os animais mais dóceis. Quando via a poeira levantada pela caminhonete na estrada, sentia uma agitação no peito que não experimentava há anos. Helena, por sua vez, trocava de roupa 3 vezes antes de sair de casa, sempre escolhendo vestidos que permitissem montar com dignidade, mas que também realçassem sua figura delicada. Durante uma dessas aulas, enquanto cavalgavam pelos campos de manga que se estendiam até o horizonte, Antônio finalmente falou sobre Carmen. Contou como se conheceram na feira da cidade vizinha, como ela era alegre e cheia de sonhos, como transformara a fazenda em um lar cheio de música e risadas. Helena escutou em silêncio, entendendo que ele precisava falar sobre aquela dor para poder seguir em frente. Quando ele terminou de contar sobre a noite terrível em que perdeu tudo, Helena puxou as rédeas e parou o cavalo. Desceu da sela e caminhou até uma árvore frondosa, onde se sentou na grama. Antônio a seguiu intrigado. Ali, sob a sombra refrescante, ela contou sua própria história. A rejeição do pai biológico, a humilhação de ser expulsa como mendiga, a solidão de crescer sendo a filha que ninguém quis. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos de ambos. Antônio se aproximou devagar e, pela primeira vez em 8 anos, permitiu que alguém visse sua vulnerabilidade. Segurou a mão dela entre as suas e sussurrou que talvez eles pudessem curar as feridas um do outro. Helena sentiu o coração acelerar de forma incontrolável quando ele inclinou o rosto em direção ao dela. O primeiro beijo aconteceu ali, debaixo da mangueira centenária, com o vento quente do sertão carregando o perfume das flores. Foi suave, hesitante, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não haveria volta. O que começara como aulas de montaria havia se transformado em algo muito mais profundo e perigoso. Dona Benedita notou a mudança imediatamente. Antônio cantarolava baixinho enquanto tomava banho,
escolhia as melhores roupas para as quintas-feiras, até mandou pintar as grades da varanda que estavam descascadas há anos. A casa grande começou a ganhar vida novamente. Janelas abertas, flores no vaso da sala. O piano sendo afinado por um profissional que veio da capital. Na escola, Helena também estava diferente. As crianças perceberam que a professora sorria mais, que tinha paciência infinita, mesmo nos dias mais difíceis, que cantava enquanto escrevia no quadro. Durante o recreio, quando as meninas perguntavam se ela tinha namorado, Helena corava e mudava de assunto, mas não conseguia esconder o brilho novo nos olhos. O problema começou quando as fofocas chegaram aos ouvidos de quem não deveria ouvir. Carlos Mendonça, o meio-irmão de Helena, morava na capital e mantinha contatos em várias cidades do interior através dos negócios da família. Quando soube por um conhecido comerciante que a irmã bastarda estava se engraçando com um fazendeiro local, ficou preocupado. A família Mendonça tinha reputação a zelar. Se Helena se casasse com alguém influente da região, eventualmente a verdade sobre sua origem viria à tona. Isso seria inaceitável. Carlos pegou o carro importado e dirigiu até Petrolina numa quinta-feira, chegando justamente quando Helena saía da escola para ir à fazenda. O encontro aconteceu na Praça Central, sob o olhar curioso dos moradores. Carlos desceu do Chevrolet preto e chamou Helena pelo nome completo. O sobrenome Mendonça ecoou pela praça como um tiro. Helena empalideceu e pediu que ele falasse baixo, mas Carlos estava determinado a resolver aquela situação de uma vez por todas. Ele foi direto ao ponto. Chegara ao conhecimento da família que ela estava envolvida romanticamente com um fazendeiro local. Se o caso prosperasse, a verdade sobre a origem dela eventualmente sairia, e isso seria inaceitável para a reputação da família Mendonça. Ofereceu uma quantia ainda maior de dinheiro para que ela fosse embora, recomeçasse em outro estado, longe dali. Disse que o fazendeiro merecia saber a verdade sobre ela, merecia não se ver envolvido com uma bastarda sem futuro. As palavras acertaram onde Carlos pretendia. Helena sabia que ele tinha razão parcialmente. Antônio merecia saber toda a verdade. Mas se soubesse, haveria diferente. Pior ainda, a presença dela já causava fofocas que poderiam manchar a reputação dele na região. Naquela noite, Helena não foi à fazenda. Ficou no quarto da pensão, olhando o envelope cheio de dinheiro que Carlos deixara sobre a mesa, pensando em tudo que estava em jogo. Antônio esperou por ela até escurecer, preocupado. No dia seguinte, foi até a escola e a encontrou ensinando como se nada tivesse acontecido, mas havia algo diferente em seus olhos. Durante o intervalo, ele perguntou por que ela não havia aparecido na véspera. Helena inventou uma desculpa sobre dor de cabeça, mas evitou olhar diretamente para ele. Antônio sabia que ela estava mentindo, mas não insistiu. Naquela tarde, ela não foi à fazenda novamente, alegando compromissos na escola. O comportamento estranho de Helena durou 3 dias. Na quarta-feira, Antônio não aguentou mais e foi procurá-la na pensão depois do jantar. A encontrou sentada na varanda dos fundos, olhando as estrelas com expressão melancólica. Quando ela o viu, tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu enganá-lo. Antônio se sentou ao lado dela e perguntou diretamente o que estava acontecendo. Helena tentou dizer que tudo estava bem, que apenas tinha muito trabalho na escola. Ele segurou o queixo dela delicadamente e a forçou a olhar nos olhos dele. Pediu que confiasse nele, que contasse o que a estava perturbando. Foi então que Helena desabou. Contou sobre a visita de Carlos, sobre o envelope cheio de dinheiro, sobre a ameaça velada de que sua presença ali poderia prejudicar Antônio socialmente. Disse que talvez fosse melhor ela ir embora antes que a situação se complicasse ainda mais, antes que ele se visse envolvido em escândalos por causa dela. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia escutado. Quando finalmente falou, sua voz estava mais firme do que Helena jamais havia ouvido. Disse que não se importava com o passado dela, que a única coisa que importava era quem ela era agora, uma mulher extraordinária, corajosa, que havia transformado a vida dele de formas que ela nem imaginava. Segurou as mãos dela entre as suas e disse que não a deixaria ir embora,
que lutaria contra qualquer obstáculo se ela ficasse ao lado dele. Perguntou se ela sentia o mesmo por ele, se havia chance de construírem um futuro juntos. Helena, com lágrimas correndo pelo rosto, sussurrou que sim, que o amava mais do que achara possível amar alguém. O pedido de casamento aconteceu ali mesmo, na varanda simples da pensão, sob a luz das estrelas do sertão. Antônio não tinha anel para oferecer, mas prometeu que daria a ela tudo o que pudesse para fazê-la feliz. Helena aceitou entre risos e lágrimas, sabendo que estava escolhendo o amor verdadeiro, apesar de todos os obstáculos. Na manhã seguinte, Antônio foi até a escola durante o intervalo das aulas. Diante de todos os alunos, colegas, professoras e funcionários, declarou publicamente que amava Helena e que queria se casar com ela. Disse que não se importava com fofocas ou opiniões alheias, que havia encontrado a mulher da sua vida e não deixaria ninguém interferir na felicidade deles. Helena, emocionada e envergonhada ao mesmo tempo, disse sim diante de todos. As crianças explodiram em aplausos e gritos de alegria. As outras professoras se entreolharam com expressões mistas de surpresa e aprovação. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. O fazendeiro viúvo mais rico da região havia pedido a professora nova em casamento. Naquela tarde, Carlos Mendonça soube da novidade através do mesmo comerciante que o havia informado sobre o romance. Furioso, dirigiu novamente até Petrolina, determinado a impedir aquele casamento a qualquer custo. Mas quando chegou à fazenda para confrontar Antônio, foi recebido pelo próprio fazendeiro, que o esperava na varanda da casa grande. Antônio havia descoberto a identidade do visitante através de Helena e estava preparado para aquela conversa. Quando Carlos começou a falar sobre a origem bastarda da irmã, sobre como ela não era adequada para um homem da posição social de Antônio, o fazendeiro o interrompeu com voz calma, mas perigosa. Disse que não via vergonha nenhuma na história de Helena, que se alguém deveria ter vergonha, eram os que rejeitaram uma filha inocente por preconceito e covardia. Inclinou-se para a frente, fixando os olhos nos de Carlos, e deixou claro que a família Mendonça deixaria Helena em paz dali em diante, que ela ficaria na cidade e viveria sua vida sem ser perturbada. Quando Carlos tentou argumentar sobre escândalos e reputações, Antônio se levantou da cadeira e disse que a única reputação que importava era a que ele construíra com trabalho honesto e caráter. Que Helena valia mais que todos os Mendonças juntos, e que se eles aparecessem novamente para incomodá-la, teriam que lidar com ele pessoalmente. Carlos percebeu que havia subestimado a determinação do fazendeiro e a profundidade dos sentimentos dele por Helena. Vendo que não conseguiria convencer Antônio a desistir do casamento, tentou uma última cartada. Ofereceu dinheiro ao próprio Antônio, uma quantia substancial para compensá-lo pelo incômodo e para que ele encontrasse uma esposa mais adequada à sua posição. A resposta de Antônio foi pegar Carlos pelo braço e escoltá-lo até o carro. Disse que se ele ou qualquer outro membro da família Mendonça aparecessem novamente em suas terras ou perto de Helena, não responderia pelos próprios atos. Carlos partiu humilhado e furioso, mas sabendo que havia perdido aquela batalha. Naquela noite, Antônio procurou Helena na pensão e contou sobre a conversa com Carlos. Ela ficou preocupada com possíveis represálias, mas ele a tranquilizou dizendo que cuidaria de tudo. Marcaram o casamento para o mês seguinte, queriam oficializar a união o quanto antes para evitar mais interferências. As 3 semanas seguintes foram de preparativos febris. Dona Benedita assumiu a organização da festa, que seria realizada na própria fazenda após a cerimônia na igreja matriz. Helena escolheu um vestido simples, mas elegante, costurado pela melhor costureira da cidade. Antônio reformou completamente a casa grande, quartos repintados, móveis novos, jardins cuidados. A cidade inteira se mobilizou para o casamento. Os alunos de Helena prepararam uma apresentação especial. Os colonos da fazenda organizaram a decoração do terreiro onde seria a festa. Até o pároco Padre Manuel ficou emocionado ao preparar a cerimônia, sabendo que estava unindo 2 pessoas que haviam encontrado na dor compartilhada a força para amar novamente. Na véspera do casamento, Helena recebeu uma carta.
Era de sua mãe adotiva, a lavadeira que a criara, escrita pouco antes de morrer. A carta havia demorado meses para chegar devido aos correios lentos do interior. Nela, sua mãe dizia que sempre soube que Helena encontraria seu lugar no mundo, que merecia todo o amor e felicidade possível. Emocionada, Helena mostrou a carta a Antônio. Ele a abraçou e disse que sua mãe adotiva tinha razão. Helena merecia toda a felicidade do mundo, e ele faria tudo para dá-la a ela. Naquela noite, ambos dormiram separados pela última vez, sonhando com o futuro que construiriam juntos. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de setembro, com a igreja matriz de Petrolina, decorada com flores do campo que os próprios alunos de Helena haviam colhido. Quando ela desceu do carro do padre Manuel no braço do pároco, que fazia as vezes de pai, o murmúrio admirativo da congregação ecoou pelas paredes antigas. O vestido simples de linho branco realçava sua beleza natural, e o véu da avó de Dona Benedita completava o conjunto com delicadeza. Antônio a esperava no altar vestindo o terno escuro mais bonito que possuía, com uma rosa branca na lapela. Quando os olhares deles se encontraram, foi como se o resto do mundo desaparecesse. Havia lágrimas nos olhos dele, lágrimas de felicidade que não derramava há 8 longos anos. Helena caminhou até ele com passos firmes, sabendo que estava fazendo a escolha mais importante da sua vida. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando chegou o momento dos votos, Antônio prometeu amar e proteger Helena todos os dias da vida que lhes restasse, ser o homem que ela merecia e construir com ela uma família baseada no amor verdadeiro. Helena, com voz clara apesar da emoção, prometeu ser sua companheira em todas as alegrias e dificuldades, transformar a fazenda em um lar cheio de amor e fazer de cada dia uma nova chance de serem felizes juntos. Quando o padre Manuel os declarou marido e mulher, o beijo deles selou uma união que todos os presentes sentiam ser abençoada. Os sinos da igreja tocaram por 15 minutos seguidos, enquanto o povo da cidade atirava pétalas de rosas e gritava felicitações. Era o primeiro casamento que realmente emocionava Petrolina em muitos anos. A festa na fazenda foi uma celebração que a região lembraria por décadas. Mesas compridas gemiam sob o peso de comida típica: leitão assado na brasa, galinha caipira, arroz de leite, pamonha, canjica, doce de abóbora. O sanfoneiro contratado tocou músicas animadas e românticas até o amanhecer. Antônio não largou de Helena durante toda a celebração, girando-a na valsa com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Os meses seguintes foram de descobertas e adaptações. Helena aprendeu a administrar a casa grande, a fazenda e a vida dos colonos com a sabedoria que Dona Benedita ia passando dia após dia. Visitava as famílias dos trabalhadores quando alguém adoecia, ajudava com partos difíceis, ensinava as crianças a ler nas tardes livres. Fazia tudo isso de forma genuína, nunca condescendente, porque era filha de lavadeira e entendia a luta de quem precisava trabalhar duro para sobreviver. Antônio observava a transformação da fazenda com admiração crescente. A casa tinha vida novamente. Havia flores nas janelas, cortinas abertas deixando a luz entrar livremente, som de piano porque Helena tocava nas tardes chuvosas, riso, conversas, planos para o futuro. Tudo o que faltara por tanto tempo estava de volta, multiplicado por 10. A transformação do próprio Antônio era igualmente profunda. Os colonos comentavam entre si que o patrão sorria agora. Participava das festas juninas no terreiro, ia à missa de mãos dadas com a esposa. Tinha voltado a ser o homem generoso e justo que era antes da tragédia, mas agora com uma maturidade que só vem depois de atravessar a dor mais profunda. 3 meses após o casamento, numa noite de tempestade que fez a casa grande tremer, Helena descobriu que estava grávida. Contou a Antônio enquanto eles se abraçavam na cama, ouvindo os trovões lá fora. Ele ficou imóvel por um momento tão longo que ela temeu sua reação. A última gravidez em sua vida terminara em tragédia indescritível. Então, Antônio a abraçou tão forte que ela mal podia respirar. Chorou no ombro dela, liberando 8 anos de dor guardada. Helena sussurrou no ouvido dele que seria diferente dessa vez, que ela era forte, que tudo ficaria bem.
Passou a noite inteira acariciando os cabelos dele, enquanto ele elaborava os medos e a felicidade que sentia ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Antônio estava transformado novamente. Correu até a cidade para buscar o melhor médico da região, o Dr. José Pereira, que atendia as famílias mais abastadas. Contratou uma parteira experiente para acompanhar a gravidez desde o início e reformou um dos quartos da casa para ser o quarto do bebê, pintando as paredes de amarelo claro, já que não sabiam se seria menino ou menina. Helena viveu a gravidez com uma tranquilidade que surpreendeu a todos. Continuou dando aulas até o 6º mês, quando a barriga ficou grande demais para que conseguisse ficar em pé por muito tempo. Os alunos ficaram extremamente protetores com ela. Carregavam seus livros, traziam flores do caminho, faziam desenhos para o bebê que estava chegando. Antônio se tornou ainda mais cuidadoso. Não deixava Helena subir escadas sozinha. Contratou mais empregadas para que ela não precisasse se esforçar com os afazeres domésticos. Mandou vir da capital os melhores remédios e vitaminas disponíveis na época. Dona Benedita observava tudo com satisfação, vendo o patrão demonstrar um amor que poucos homens eram capazes de sentir. Durante a gravidez, aconteceu algo inesperado que fortaleceu ainda mais o casal. Uma seca severa atingiu a região, prejudicando as colheitas de várias fazendas menores. Antônio poderia ter aproveitado a situação para comprar as terras por preços baixos, como faziam outros fazendeiros ricos, mas Helena o convenceu a ajudar os vizinhos de forma solidária. Eles abriram os poços artesianos da fazenda para que os pequenos produtores pudessem irrigar suas plantações. Antônio emprestou sementes e equipamentos sem juros, e Helena organizou mutirões de mulheres para preparar alimentos para as famílias mais necessitadas. A generosidade do casal salvou dezenas de famílias da ruína completa. Essa atitude gerou admiração em toda a região. O casal Ferreira tornou-se exemplo de como os prósperos deveriam se comportar em momentos de crise. Isso também afastou definitivamente qualquer fofoca maldosa sobre Helena. Ninguém podia questionar o caráter de uma mulher que dedicava tempo e recursos para ajudar os menos favorecidos. O parto chegou numa madrugada de março, após 12 horas de trabalho intenso, mas sem complicações. Antônio esperou no corredor, caminhando de um lado para outro, parando para rezar toda vez que ouvia Helena gemer no quarto. Dona Benedita e a parteira Dona Socorro cuidavam de tudo com competência, mas o tempo parecia não passar. Quando finalmente o choro forte e saudável do bebê ecoou pela casa, Antônio caiu de joelhos no corredor. Era menino, forte e perfeito. Quando a parteira o chamou para conhecer o filho, ele entrou no quarto com pernas trêmulas. Helena estava pálida, mas radiante, segurando o bebê contra o peito. Quando Antônio tocou a cabecinha do filho pela primeira vez, algo dentro dele se curou completamente. Não era a substituição do filho que perdera anos atrás. Era novo amor, nova chance, novo começo. Beijou a testa suada de Helena e sussurrou que ela havia lhe dado o maior presente da vida dele. Chamaram o menino de Miguel, nome que Helena escolhera em homenagem ao anjo protetor. O batizado foi uma festa ainda maior que o casamento, com famílias vindo de cidades vizinhas, para conhecer o filho do casal que havia conquistado o respeito de toda a região. Miguel era um bebê calmo, que chorava pouco e dormia bem, como se soubesse que era muito amado. Os anos seguintes trouxeram mais alegrias. Nasceram mais 2 filhos, Ana Clara, 2 anos depois de Miguel, e João Pedro, 3 anos após Ana Clara. Mas a família não parou de crescer apenas com os filhos biológicos. Quando uma epidemia de febre deixou muitas crianças órfãs na região, Helena não conseguiu ver crianças desamparadas sem agir. Conversou com Antônio e começaram a acolher órfãos. Primeiro veio Carlinhos, um menino de 7 anos que perdera os pais na epidemia. Depois os irmãos Marcos e Paula, de 9 e 5 anos. Em seguida, uma bebê abandonada na porta da igreja, que chamaram de Rosa. A fazenda tornou-se conhecida como o lugar onde crianças sem família encontravam uma. Dona Benedita, que já passava dos 70 anos, assumiu o papel de avó de todos. Contava histórias na varanda depois do jantar,
Ensinava as meninas a costurar e cozinhar, ajudava os meninos com as tarefas escolares. A mesa da fazenda precisou ser aumentada várias vezes para acomodar a família em crescimento. Helena desenvolveu um sistema educacional na própria fazenda. Contratou mais professores e transformou uma das construções em escola particular para as crianças da propriedade e dos colonos. Queria garantir que todos tivessem acesso à educação de qualidade, independente da origem social. Antônio apoiava todos os projetos da esposa. Mas sua maior alegria era vê-la realizando o sonho de ser mãe de muitas crianças. À noite, quando finalmente conseguiam ficar sozinhos no quarto, ele segurava a mão dela e agradecia a Deus por ter colocado aquela mulher extraordinária em sua vida. A fazenda prosperava cada vez mais. Os negócios de exportação de frutas cresceram. Antônio modernizou os sistemas de irrigação e a propriedade se tornou modelo de agricultura sustentável na região. Mas o sucesso financeiro era secundário. A verdadeira riqueza estava na família que haviam construído juntos. Numa tarde de domingo, 5 anos depois do casamento, Helena estava na varanda observando as crianças brincarem no quintal quando recebeu uma carta inesperada. Era de Carlos Mendonça, mas o tom era completamente diferente das ameaças anteriores. Ele pedia desculpas pelo comportamento covarde de anos atrás e solicitava permissão para conhecer os sobrinhos. Helena mostrou a carta a Antônio, que ficou desconfiado das intenções de Carlos. Mas Helena, sempre generosa, acreditava que as pessoas podiam mudar e mereciam segundas chances. Decidiu responder à carta, convidando Carlos para almoçar na fazenda no domingo seguinte. Quando Carlos chegou, acompanhado da esposa e dos 2 filhos pequenos, a atmosfera estava tensa. Mas ao ver Helena rodeada de 7 crianças felizes e saudáveis, ao conhecer Antônio e perceber a dignidade e o caráter do cunhado, Carlos compreendeu que havia cometido um erro terrível anos atrás. Durante o almoço, ele pediu perdão real, não apenas social. Disse que fora covarde, que admirava a vida que Helena havia construído, que seus próprios filhos deveriam saber que tinham uma tia extraordinária. Helena aceitou as desculpas com graça. Não havia mais mágoa em seu coração. Tinha nome que escolhera, família que construíra, amor que merecera. A reconciliação com a família biológica trouxe uma sensação de completude que Helena não esperava sentir. Não que precisasse da aprovação dos Mendonças para ser feliz, mas o reconhecimento tardio do irmão curou uma ferida antiga que ela carregava sem perceber. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e a casa grande finalmente silenciou, Helena e Antônio se sentaram na varanda contemplando as estrelas. Ele segurou a mão dela e disse que nunca imaginou que seria possível ser tão feliz depois de ter perdido tudo. Helena respondeu que ele a havia ensinado que família não era sangue obrigatório, mas laços construídos com amor e intenção. Ficaram ali até tarde, planejando o futuro das crianças, sonhando com netos que viriam, agradecendo pelo milagre de terem se encontrado. Eram 2 pessoas que haviam chegado ao fundo do poço da rejeição e da dor, mas que souberam transformar suas cicatrizes em sabedoria e suas perdas em ganhos ainda maiores. 10 anos haviam se passado desde que Helena chegou a Petrolina, carregando apenas uma mala pequena e uma dor imensa no peito. Agora, sentada na varanda da casa grande que se tornara seu lar, ela observava o movimento organizado da fazenda no fim da tarde. A propriedade havia triplicado de tamanho. Antônio comprara as terras vizinhas quando os donos decidiram se aposentar, sempre oferecendo preços justos e mantendo os antigos proprietários como consultores. A mesa da cozinha agora acomodava 16 pessoas nas refeições. Além de Miguel, Ana Clara e João Pedro, havia chegado mais uma filha biológica, Maria Eduarda, que acabara de completar 2 anos. Os filhos adotivos também aumentaram. Além de Carlinhos, Marcos, Paula e Rosa, vieram Joaquim e Isabel, irmãos gêmeos de 8 anos, e por último a pequena Gabriela, órfã de apenas 4 anos que chegara no inverno anterior. Dona Benedita, agora com 80 anos, continuava comandando a casa com energia surpreendente. Havia contratado 2 ajudantes jovens, mas fazia questão de supervisionar pessoalmente as refeições e os cuidados com as crianças. Era a avó oficial de todos, a pessoa que eles procuravam quando se machucavam.
ou quando precisavam de conselhos sobre qualquer coisa. A escola particular da fazenda havia crescido tanto que atendia não apenas as crianças da propriedade, mas também filhos de fazendeiros vizinhos e até alguns da cidade. Helena contratara 3 professores especializados e construíra uma biblioteca com mais de 1000 livros. Seu sonho era que toda criança da região tivesse acesso à educação de qualidade, independente da condição financeira da família. Antônio, agora com 52 anos, mantinha a postura ereta e o vigor de sempre, mas os cabelos estavam completamente grisalhos. Isso só aumentava sua distinção natural. Era respeitado em toda a região, não apenas pela prosperidade dos negócios, mas pelo caráter íntegro e pela generosidade que demonstrava constantemente. Várias vezes por ano, recebia convites para se candidatar a prefeito ou deputado, mas sempre recusava. Sua vocação era cuidar da terra e da família. A rotina da fazenda era bem organizada. As manhãs começavam cedo, com Antônio supervisionando o trabalho nos pomares, enquanto Helena acompanhava as aulas na escola. O almoço reunia toda a família na mesa comprida da varanda, com conversas animadas sobre os acontecimentos do dia. As tardes eram dedicadas às atividades individuais, uns fazendo lição de casa, outros brincando no quintal, Helena cuidando da administração da casa. Mas nem tudo eram flores naquela vida aparentemente perfeita. Miguel, já com 13 anos, começara a fazer perguntas sobre sua identidade e lugar no mundo. Como filho mais velho, sentia-se responsável pelos irmãos menores, mas também questionava se seria capaz de assumir a fazenda no futuro. Helena percebia a ansiedade do filho e conversava longamente com ele sobre responsabilidades e escolhas pessoais. Ana Clara, com 11 anos, desenvolvera uma personalidade forte e determinada que às vezes preocupava os pais. Queria ser médica quando crescesse e estudava com dedicação impressionante para uma criança da idade dela. Mas também mostrava ciúmes dos irmãos adotivos, especialmente quando chegava alguma criança nova que demandava atenção extra de Helena. João Pedro, aos 10 anos, era o mais tranquilo dos filhos biológicos. Adorava os animais da fazenda e passava horas cuidando dos cavalos, bezerros e galinhas. Antônio via no filho um amor genuíno pela terra e pelos animais que o deixava orgulhoso. Era provável que João Pedro fosse o filho que realmente se interessaria pela agricultura no futuro. Entre os filhos adotivos, Carlinhos havia se tornado um jovem de 17 anos, responsável e trabalhador. Ajudava Antônio na administração da fazenda e sonhava em estudar agronomia na universidade. Os gêmeos Joaquim e Isabel estavam se adaptando bem à rotina escolar, embora ainda tivessem pesadelos ocasionais relacionados aos traumas que sofreram antes de chegarem à fazenda. A pequena Gabriela era o xodó de todos. Com apenas 4 anos, era uma menina esperta e carinhosa que conquistara especialmente o coração de Antônio. Ele dizia que ela lembrava Helena na idade, a mesma determinação no olhar, a mesma capacidade de cativar as pessoas com sinceridade. Os desafios de criar uma família tão grande e diversa eram constantes. Helena e Antônio passaram anos aprendendo a equilibrar as necessidades individuais de cada criança com a dinâmica do grupo. Algumas noites, quando finalmente conseguiam ficar sozinhos, conversavam sobre as dificuldades do dia e planejavam estratégias para lidar com conflitos entre irmãos ou problemas escolares. Mas os momentos de alegria superavam qualquer dificuldade. As festas juninas na fazenda se tornaram eventos esperados por toda a região. A festa de Natal reunia mais de 100 pessoas entre família, funcionários e vizinhos. O aniversário de casamento de Helena e Antônio era comemorado com renovação de votos na igreja, seguida de festa no terreiro da fazenda. Em 1995, quando completaram 10 anos de casamento, aconteceu um evento que marcaria para sempre a família Ferreira. Helena descobriu que estava grávida novamente, aos 36 anos. A gravidez não era planejada, mas foi recebida com alegria por todos. As crianças ficaram eufóricas com a perspectiva de ter mais um irmãozinho. Porém, no 5º mês de gestação, Helena começou a ter complicações: sangramento, dores fortes, pressão alta. O doutor José Pereira, que acompanhava a família há anos,
recomendou repouso absoluto. Antônio cancelou todos os compromissos para ficar ao lado da esposa, e as crianças mais velhas assumiram responsabilidades extras para ajudar. Durante 3 meses, Helena ficou de cama, sendo cuidada por Dona Benedita, Antônio e uma enfermeira que veio da capital. Foi um período de muito medo e oração. Toda a família se uniu ainda mais. As crianças faziam desenhos e cartas para animar a mãe. Antônio passou noites em claro velando o sono dela. O bebê nasceu prematuramente, no 8º mês de gestação. Foi uma menina que chamaram de Esperança, em homenagem às orações e à fé que sustentaram a família durante os meses difíceis. Ela precisou ficar 20 dias na incubadora na capital, com Helena e Antônio se revezando para estar sempre perto da filha. Quando Esperança finalmente chegou à fazenda, saudável e forte, foi recebida como um milagre. Toda a região havia acompanhado a gravidez de risco e vibrou com o nascimento bem-sucedido. A Igreja Matriz organizou uma missa especial de agradecimento, e as pessoas vinham de longe para conhecer a bebê, que simbolizava a vitória da vida sobre as adversidades. Esse período difícil aproximou ainda mais Helena e Antônio. Eles descobriram que seu amor era capaz de suportar qualquer tempestade, que sua parceria ia além da paixão romântica. Era baseada em confiança, respeito e compromisso mútuo. Antônio se revelou ainda mais amoroso e atencioso do que Helena imaginava possível. Os anos seguintes foram de consolidação e prosperidade crescente. A fazenda se tornou modelo de agricultura familiar sustentável, com técnicas inovadoras de irrigação e conservação do solo. Antônio foi convidado para dar palestras em universidades e feiras agropecuárias, compartilhando conhecimentos sobre manejo ecológico e responsabilidade social. Helena desenvolveu um projeto social que se estendeu além da fazenda. Criou uma fundação para ajudar famílias carentes da região com educação, saúde e capacitação profissional. A Fundação Helena Ferreira se tornou referência no Vale do São Francisco, atendendo centenas de famílias anualmente. A Casa Grande foi ampliada novamente para acomodar confortavelmente toda a família. Agora tinha 22 quartos, biblioteca, sala de estudos, ateliê de arte para as crianças que demonstravam talentos artísticos e até uma pequena enfermaria para emergências médicas. O piano da sala principal era tocado diariamente. Helena ensinara várias das crianças a tocar, e as tardes de música se tornaram tradição sagrada. Miguel, já com 17 anos, havia decidido que queria estudar administração de empresas para ajudar o pai a modernizar ainda mais os negócios da fazenda. Ana Clara mantinha o sonho de ser médica e estudava intensamente para o vestibular. João Pedro confirmara a vocação agrícola e planejava estudar veterinária. Maria Eduarda, aos 6 anos, mostrava talento excepcional para desenho e pintura. Entre os filhos adotivos, Carlinhos conseguira bolsa de estudos para cursar agronomia na Universidade Federal. Marcos decidira seguir carreira militar, inspirado pela disciplina que aprendera na fazenda. Paula demonstrava vocação para o magistério e queria seguir os passos de Helena como professora. Rosa, aos 12 anos, era apaixonada por literatura e sonhava em ser escritora. Os gêmeos Joaquim e Isabel, agora com 12 anos, ainda estavam descobrindo suas vocações, mas eram crianças felizes e bem ajustadas. Gabriela, aos 8 anos, continuava sendo o raio de sol da família, sempre alegre e carinhosa com todos. A pequena Esperança, aos 2 anos, era uma criança saudável e esperta, que encantava a todos com sua personalidade alegre. As visitas da família Mendonça se tornaram regulares. Carlos e a esposa traziam os filhos para passar férias na fazenda durante o verão. E as crianças das duas famílias desenvolveram laços genuínos de amizade. O próprio coronel José Mendonça, já bem idoso, pediu para conhecer a neta antes de morrer. Helena o recebeu com dignidade, sem rancor, mostrando uma grandeza de espírito que impressionou até mesmo o velho fazendeiro. Numa tarde de domingo, 15 anos depois de seu casamento, Helena estava na varanda observando o movimento familiar quando Antônio se aproximou com 2 xícaras de café. Sentaram-se lado a lado na cadeira de balanço que ele havia mandado fazer especialmente para eles.
Era o momento favorito do dia, quando as crianças menores já estavam dormindo e os mais velhos faziam suas tarefas. Antônio segurou a mão dela e disse que às vezes não acreditava que aquela vida fosse real. Lembrava do homem amargo que era 15 anos atrás, trabalhando obsessivamente para esquecer a dor, vivendo como fantasma na própria casa. Helena havia salvado não apenas sua vida, mas sua alma. Ele a agradeceu por ter tido a coragem de subir aqueles degraus da varanda naquele dia distante para falar sobre as crianças que faltavam à escola. Helena respondeu que ele também a havia salvado. Mostrou que ser rejeitada pela família biológica não a condenava a viver sozinha para sempre, que era possível criar uma família baseada no amor, não no sangue, que dignidade não vinha de sobrenome em certidão de nascimento, mas de como se vivia e tratava as pessoas. Ficaram ali até tarde, observando as estrelas do sertão, ouvindo os grilos cantarem, sentindo a brisa morna da noite. Tinham consciência de que haviam construído algo especial. Não apenas um casamento bem-sucedido, mas um legado de amor que se espalharia pelas gerações futuras através de todas aquelas crianças que estavam educando com tanto carinho. 20 anos haviam se passado desde que Helena chegou a Petrolina, e a Fazenda Ferreira se tornara uma das propriedades mais respeitadas do Vale do São Francisco. Não apenas pela prosperidade econômica, mas pelo exemplo de família e responsabilidade social que representava. Helena, agora com 46 anos, mantinha a postura elegante e o olhar determinado, embora algumas linhas de expressão ao redor dos olhos denunciassem as alegrias e preocupações de quem criou dezenas de filhos. Antônio, aos 62 anos, estava no auge da sua influência regional. Os cabelos completamente brancos lhe davam ar de patriarca respeitável, mas o corpo ainda forte demonstrava décadas de trabalho na terra. Era consultado por políticos, empresários e acadêmicos sobre questões agrícolas e sociais. Mesmo assim, sua prioridade continuava sendo a família que construíra com Helena. A mesa da fazenda agora precisava ser estendida para acomodar não apenas os filhos, mas também noras, genros e netos que começavam a aparecer. Miguel, aos 23 anos, havia se casado com Marina, uma jovem professora que conhecera na universidade. Moravam numa casa construída na própria fazenda, e Miguel assumira parte da administração dos negócios, trazendo ideias modernas que se combinavam perfeitamente com a sabedoria tradicional do pai. Ana Clara realizara o sonho de ser médica e especializara-se em pediatria na capital. Aos 21 anos, era uma jovem determinada que atendia crianças carentes gratuitamente 2 vezes por semana na própria fazenda. Estava noiva de Eduardo, um advogado que conhecera na faculdade e que admirava profundamente o trabalho social da família Ferreira. João Pedro, aos 20 anos, confirmara a vocação agrícola e cursava veterinária. Era o filho mais ligado à terra, aquele que realmente entendia o ciclo das plantações, o comportamento dos animais, as sutilezas do clima sertanejo. Antônio sabia que seria ele quem levaria adiante a tradição familiar de forma mais autêntica. Maria Eduarda, aos 16 anos, desenvolvera um talento excepcional para artes plásticas. Suas pinturas retratando a vida no sertão haviam chamado a atenção de críticos da capital, e ela havia recebido uma bolsa para estudar belas artes na universidade. Era uma adolescente sensível que canalizava através da arte todas as emoções intensas da sua idade. A pequena Esperança, agora com 12 anos, justificava o nome a cada dia. Era uma menina alegre, inteligente e generosa, que ajudava Helena com as crianças menores e demonstrava vocação natural para o ensino. Todos diziam que ela seria professora como a mãe. Entre os filhos adotivos, as histórias de sucesso se multiplicavam. Carlinhos, formado em agronomia, trabalhava como consultor em várias fazendas da região e havia se tornado referência em agricultura sustentável. Casara-se com Luciana, filha de pequenos produtores rurais, e já tinham 2 filhos pequenos que eram a alegria dos avós. Marcos seguira a carreira militar conforme planejado e era oficial do exército, servindo na capital. Vinha visitar a família sempre que podia,
trazendo histórias de suas experiências e agradecendo constantemente a Helena e Antônio pela educação que recebera. Paula tornara-se professora e dirigia uma escola rural em cidade vizinha, aplicando métodos pedagógicos que aprendera observando Helena. Rosa concretizara o sonho de ser escritora. Publicara um livro sobre sua experiência como órfã acolhida pela família Ferreira, que se tornara best-seller regional e estava sendo adaptado para filme. Usava a fama para defender os direitos de crianças abandonadas e trabalhava como voluntária em abrigos. Os gêmeos Joaquim e Isabel, aos 22 anos, haviam escolhido caminhos diferentes. Joaquim estudava engenharia civil e planejava se especializar em construção de sistemas de irrigação para pequenos produtores. Isabel cursava psicologia, interessada em trabalhar com traumas infantis, questão que conhecia por experiência própria. Gabriela, aos 18 anos, estava concluindo o ensino médio e demonstrava interesse por jornalismo. Queria contar histórias como a da própria família, mostrar que era possível transformar dor em amor, rejeição em acolhimento. Tinha a personalidade carismática necessária para ser uma boa comunicadora. A Fundação Helena Ferreira havia se expandido consideravelmente. Agora atendia não apenas famílias carentes da região, mas também mantinha parcerias com universidades para pesquisas sobre desenvolvimento rural sustentável. Helena era convidada regularmente para dar palestras sobre responsabilidade social e educação, tornando-se referência nacional na área. O projeto educacional da Fazenda também crescera. A escola atendia mais de 200 crianças, vindas de toda a região, oferecendo ensino de qualidade gratuito ou a preços simbólicos dependendo da condição financeira da família. Vários ex-alunos haviam conseguido bolsas para universidades federais, quebrando o ciclo de pobreza das suas famílias. Mas nem tudo eram conquistas fáceis. Como qualquer família numerosa, os Ferreiras enfrentavam desafios constantes. Ana Clara passou por uma fase difícil na adolescência, questionando se realmente queria seguir medicina ou se estava apenas cumprindo expectativas familiares. Helena passou meses conversando com a filha, ajudando-a a descobrir que a vocação médica era genuína, não imposta. João Pedro teve dificuldades na universidade inicialmente, sentindo-se deslocado no ambiente urbano depois de uma vida inteira na fazenda. Antônio o aconselhou a ter paciência, que o conhecimento adquirido se somaria à sabedoria prática que já possuía. Com o tempo, João Pedro se destacou entre os colegas justamente pela experiência prévia com animais. Maria Eduarda enfrentou o preconceito na escola da cidade por ser filha de fazendeiros prósperos. Alguns colegas a acusavam de não conhecer dificuldades reais. Helena ensinou a filha a responder com dignidade, explicando que riqueza material não anulava a capacidade de compreender e ajudar os menos favorecidos. Entre os filhos adotivos, algumas feridas do passado ainda se manifestavam ocasionalmente. Isabel teve episódios de ansiedade durante a adolescência, lembrando dos traumas vividos antes de chegar à fazenda. Helena a acompanhou em terapia na capital, mostrando que buscar ajuda profissional não era sinal de fraqueza. Rosa passou por uma fase de revolta aos 16 anos, questionando por que fora abandonada pelos pais biológicos. Chegou a fugir de casa por 2 dias, sendo encontrada na rodoviária tentando comprar passagem para a capital. Helena a trouxe de volta com paciência infinita, explicando que a família verdadeira era aquela que escolheu ficar, não a que dividiu apenas material genético. Esses desafios, em vez de enfraquecer a família, a fortaleceram ainda mais. Helena e Antônio aprenderam que amor não era apenas dar carinho, mas também estabelecer limites, exigir responsabilidade e preparar os filhos para enfrentar o mundo com autonomia. Cada crise superada aumentava a confiança mútua e a certeza de que haviam construído bases sólidas. Os momentos de alegria continuavam superando qualquer dificuldade. O casamento de Miguel foi uma festa de 3 dias que reuniu mais de 500 pessoas na fazenda. Ana Clara formou-se em medicina com honras máximas, sendo a oradora da turma. João Pedro ganhou o prêmio de melhor aluno do curso de veterinária.
Maria Eduarda teve suas pinturas expostas na galeria mais prestigiosa da capital. As festas tradicionais da fazenda se tornaram eventos esperados por toda a região. A festa junina atraía milhares de visitantes, com quadrilhas, comidas típicas, apresentações culturais e leilão beneficente que arrecadava fundos para projetos sociais. O Natal reunia mais de 200 pessoas entre família estendida, funcionários, ex-funcionários e amigos de décadas. Numa dessas celebrações natalinas, aconteceu algo que emocionou profundamente Helena. Uma jovem de 25 anos se aproximou dela após a ceia e se apresentou como ex-aluna da escola da fazenda. Contou que havia se formado em engenharia agronômica com bolsa integral e agora trabalhava desenvolvendo projetos de irrigação para pequenos produtores. Disse que tudo começou nas aulas de Helena, quando ainda era uma menina filha de colonos que achava que estudar era perda de tempo. Helena havia insistido com os pais para que não tirassem a menina da escola, oferecendo inclusive ajuda financeira para a família. Agora, anos depois, aquela ex-aluna estava transformando a vida de centenas de famílias rurais através do seu trabalho. Helena ficou emocionada até às lágrimas. Era a confirmação de que cada esforço valia a pena, que cada criança alfabetizada, cada jovem encorajado a sonhar alto, multiplicava o bem pelo mundo. Antônio, observando a cena de longe, sentiu orgulho imenso da mulher extraordinária com quem havia se casado. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Helena e Antônio caminharam até a colina onde costumavam ir para momentos especiais. Era o mesmo lugar onde ele a levara no aniversário de 18 anos de casamento. Agora, 20 anos depois do primeiro encontro, contemplaram a fazenda se estendendo sob a luz da lua cheia. Podiam ver a casa grande iluminada, os estábulos, os pomares, a escola, as casas dos funcionários. Mais importante, sabiam que dentro daquelas construções dormiam dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelo amor e pela oportunidade que receberam ali. Filhos biológicos, adotivos, funcionários que eram tratados como família, ex-alunos que seguiram carreiras brilhantes. Antônio segurou a mão de Helena e disse que ela havia cumprido uma missão muito maior do que simplesmente ser esposa e mãe. Havia se tornado educadora de gerações, formadora de caracteres, exemplo de como o amor verdadeiro podia multiplicar-se infinitamente. Helena respondeu que tudo isso só foi possível porque ele a amou do jeito que ela era, dando-lhe segurança emocional para poder amar os outros. Ficaram ali até o amanhecer, vendo o sol nascer sobre a terra que haviam transformado não apenas em propriedade próspera, mas em santuário de amor familiar. Sabiam que estavam envelhecendo, que os filhos seguiriam seus próprios caminhos, mas tinham certeza de que o legado construído juntos permaneceria por gerações. A Fazenda Ferreira havia se tornado muito mais que um negócio familiar bem-sucedido. Era a prova viva de que rejeição podia ser transformada em acolhimento, de que dor compartilhada podia gerar cura mútua, de que amor verdadeiro sempre encontrava formas de multiplicar-se e espalhar esperança pelo mundo. Quando desceram da colina de mãos dadas, o sol já estava alto e podiam ouvir as vozes das crianças acordando na casa grande. Mais um dia começava na fazenda, cheio de possibilidades, desafios e alegrias. Helena sorriu pensando que ainda tinha muito amor para dar e muitas vidas para tocar. Antônio a abraçou, agradecendo mais uma vez por aquela professora teimosa ter subido os degraus da sua varanda 20 anos atrás. 25 anos de casamento eram celebrados numa festa que durou uma semana inteira, com pessoas vindas de todo o Nordeste para honrar o casal que havia se tornado lenda na região. Helena, aos 51 anos, mantinha a elegância natural que conquistara Antônio décadas atrás, embora os cabelos agora tivessem fios prateados que ela usava com orgulho. Cada um representava uma vida tocada, uma criança educada, uma família ajudada. Antônio, aos 67 anos, continuava imponente e respeitado, mas havia desenvolvido um problema cardíaco que exigia cuidados especiais. Helena monitorava religiosamente os remédios dele, controlava a alimentação e insistia que reduzisse o ritmo de trabalho. Era difícil convencer um homem acostumado a comandar tudo pessoalmente, mas o amor de Helena foi mais forte que a teimosia dele.
A fazenda agora se estendia por milhares de hectares e empregava mais de 300 famílias diretamente. Mas o que mais orgulhava Helena e Antônio não eram os números impressionantes dos negócios, e sim o fato de que muitos dos funcionários eram ex-alunos da escola da propriedade ou filhos adotivos que haviam escolhido continuar trabalhando na terra onde cresceram. Miguel assumira oficialmente a direção executiva da empresa, permitindo que Antônio se concentrasse nas decisões estratégicas. Aos 28 anos, Miguel combinava a visão moderna de negócios com os valores familiares que aprendera desde criança. Sua esposa, Marina, coordenava agora o projeto educacional, expandindo a escola para oferecer também ensino técnico agrícola. Ana Clara havia se especializado em medicina tropical e trabalhava em parceria com universidades estrangeiras em projetos de saúde preventiva na região semiárida. Aos 26 anos, era reconhecida internacionalmente por suas pesquisas sobre doenças infantis relacionadas à desnutrição. Casara-se com Eduardo e tinham 2 filhos pequenos que adoravam passar férias na fazenda dos avós. João Pedro, formado em veterinária com especialização em grandes animais, havia desenvolvido técnicas inovadoras de manejo sustentável que estavam sendo adotadas em todo o Vale do São Francisco. Aos 25 anos, era consultor de organizações internacionais e viajava pelo mundo, mas sempre voltava à fazenda como seu verdadeiro lar. Maria Eduarda realizara o sonho artístico e morava em São Paulo, onde suas pinturas sobre a vida sertaneja eram disputadas por colecionadores. Aos 21 anos, era considerada uma das jovens artistas mais promissoras do país. Mesmo longe fisicamente, mantinha ligação emocional profunda com a família e voltava sempre para renovar a inspiração. Esperança, aos 17 anos, confirmara a vocação para o magistério e planejava estudar pedagogia para dar continuidade ao trabalho educacional da mãe. Era uma jovem madura, responsável e carinhosa, que já ajudava nas aulas da escola e tinha talento natural para lidar com crianças difíceis. Os filhos adotivos também continuavam fazendo a família orgulhosa. Carlinhos se tornara um empresário rural respeitado, dono de várias propriedades e empregador de centenas de famílias. Marcos havia sido promovido a coronel do Exército e comandava uma unidade especializada em projetos sociais em comunidades carentes. Paula dirigia uma rede de escolas rurais que atendia toda a região. Rosa publicara mais 3 livros e tornara-se escritora reconhecida nacionalmente. Seus romances sobre famílias rurais tocavam o coração de milhares de leitores e várias adaptações cinematográficas estavam em produção. Usava a fama para promover causas sociais, especialmente relacionadas à proteção de crianças abandonadas. Joaquim formara-se em engenharia civil e especializara-se em construção de sistemas de captação e distribuição de água para comunidades rurais. Seu trabalho havia levado água potável a dezenas de povoados que sofriam com a escassez hídrica crônica. Isabel tornara-se psicóloga infantil e atendia gratuitamente crianças vítimas de traumas familiares. Gabriela cursava jornalismo e estagiava numa emissora de televisão da capital, produzindo documentários sobre desenvolvimento rural sustentável. Aos 23 anos, era considerada uma das jovens comunicadoras mais talentosas da região e planejava criar um programa especial sobre histórias de superação familiar. A Fundação Helena Ferreira havia se tornado uma das organizações sociais mais respeitadas do Nordeste. Mantinha parcerias com universidades nacionais e internacionais, oferecia bolsas de estudo para jovens carentes, financiava projetos de desenvolvimento comunitário e promovia pesquisas sobre agricultura familiar sustentável. Mas o projeto que mais emocionava Helena era a Casa de Acolhimento para Crianças Órfãs, que haviam construído numa propriedade vizinha. Diferente de um orfanato tradicional, a casa funcionava como uma grande família, com casais de educadores morando permanentemente com grupos pequenos de crianças. O objetivo era proporcionar ambiente familiar real, não institucional. Mais de 200 crianças já haviam passado pela casa de acolhimento ao longo dos anos.
Muitas foram adotadas por famílias carinhosas, outras permaneceram até a maioridade e saíram preparadas para a vida independente. Várias retornavam como voluntárias para ajudar as crianças mais novas, criando um ciclo virtuoso de solidariedade. Durante a festa de bodas de prata, Helena recebeu uma homenagem que a emocionou profundamente. Mais de 100 ex-alunos da Escola da Fazenda e ex-acolhidos da Casa de Acolhimento se organizaram para fazer uma apresentação especial. Médicos, engenheiros, professores, empresários, artistas. Todos compartilharam depoimentos sobre como a educação e o amor recebidos na fazenda haviam transformado suas vidas. Um dos ex-alunos, agora promotor de justiça, disse que Helena não havia sido apenas professora, mas mãe de uma geração inteira. Outra professora universitária contou que aprendera com Helena que educação era ato de amor, não apenas transmissão de conhecimento. Um jovem empresário agradeceu por ter aprendido que sucesso financeiro só tinha valor quando usado para ajudar outros. Antônio, observando a cena com lágrimas nos olhos, pensou em como aquela mulher extraordinária havia multiplicado o amor de formas que ele jamais imaginara possível. O que começara como uma discussão sobre crianças, faltando às aulas, se transformara numa revolução silenciosa que mudou centenas de vidas. Durante a festa, aconteceu algo inesperado que tocou profundamente o coração de Helena. Uma senhora de cerca de 60 anos se aproximou timidamente e pediu para falar com ela. Explicou que era mãe biológica de uma das crianças que Helena e Antônio haviam acolhido anos atrás. A mulher contou que havia abandonado a filha quando era muito nova por estar passando por dificuldades extremas, depressão, alcoolismo, relacionamento abusivo. Passou anos se odiando pela decisão, achando que era a pior mãe do mundo. Agora sóbria e estável, havia acompanhado de longe o crescimento da filha e queria apenas agradecer. Disse que a filha se tornara uma jovem maravilhosa, estudava medicina e trabalhava como voluntária ajudando outras famílias em situação de vulnerabilidade. Sabia que nunca poderia recuperar os anos perdidos, mas se sentia grata por Helena ter dado à filha tudo que ela não conseguira oferecer: amor, estabilidade, educação e valores sólidos. Helena abraçou a mulher e disse que não havia julgamentos ali, apenas compreensão, que às vezes a vida colocava as pessoas em situações impossíveis e que o importante era reconhecer quando não se tinha condições de cuidar de uma criança. Perguntou se ela gostaria de conhecer a filha, que estava presente na festa. O reencontro foi emocionante para todos que presenciaram. A jovem, agora com 22 anos, abraçou a mãe biológica com maturidade e perdão que surpreenderam a todos. Disse que não guardava mágoas, que entendia que algumas decisões são tomadas por amor, mesmo quando parecem abandono. Agradeceu por ter sido entregue a uma família que lhe deu todas as oportunidades. Aquela cena simbolizou perfeitamente o que a Fazenda Ferreira representava: lugar de cura, perdão, segundas chances e amor multiplicado. Helena percebeu que seu papel havia sido muito maior do que imaginara inicialmente. Não apenas educar crianças, mas curar famílias, cicatrizes emocionais e feridas sociais. Naquela noite, depois que os últimos convidados partiram, Helena e Antônio se sentaram na varanda contemplando a propriedade sob a luz da lua. Era uma visão impressionante. A casa grande e iluminada, as construções modernas da escola e da fundação, os pomares bem cuidados, as casas dos funcionários espalhadas harmoniosamente pela paisagem. Mas o que mais os emocionava não era o patrimônio material, e sim saber que aquela terra havia sido instrumento de transformação para milhares de pessoas. Cada criança que aprendera a ler ali, cada jovem que recebera orientação profissional, cada família que fora ajudada em momentos difíceis, todos eram parte do legado que estavam deixando para o mundo. Antônio segurou a mão de Helena e disse que ela havia realizado algo que poucos conseguem numa vida inteira: criar um impacto positivo que se perpetuaria por gerações. Os filhos que haviam educado agora educavam outros. Os valores que haviam transmitido se multiplicavam através de cada pessoa tocada por eles. Helena respondeu que nada disso seria possível sem o amor incondicional que ele lhe oferecera desde o primeiro dia.
que a segurança emocional de se sentir amada e aceita completamente foi o que lhe deu força para amar os outros sem reservas, que ele havia sido o alicerce sobre o qual ela construíra toda a sua obra de vida. Ficaram ali até o amanhecer, fazendo planos para os próximos projetos. Queriam expandir a casa de acolhimento, criar um programa de bolsas para estudantes universitários carentes, desenvolver novas técnicas de agricultura sustentável que pudessem ser replicadas em outras regiões áridas. Mesmo aos 51 e 67 anos, respectivamente, ainda tinham energia e paixão para continuar transformando vidas. Sabiam que o tempo era finito, especialmente considerando os problemas de saúde de Antônio, mas estavam determinados a usar cada dia disponível para plantar mais sementes de esperança. Quando o sol nasceu sobre a fazenda, iluminando mais um dia de possibilidades, Helena sorriu pensando em todas as vidas que ainda esperavam ser tocadas pelo amor. Antônio a beijou suavemente, agradecendo mais uma vez por aquela manhã distante, quando uma professora determinada havia subido os degraus da sua varanda e mudado tudo para sempre. Era impossível imaginar que duas pessoas rejeitadas e feridas poderiam construir algo tão belo quanto aquela família e aquele legado de amor. Mas ali estava a prova viva de que não importa como a história começa, mas as escolhas que fazemos pelo caminho e a disposição de transformar dor em cura, solidão em família, rejeição em acolhimento. Os primeiros sinais de que algo estava mudando apareceram numa manhã de outubro, quando Antônio não conseguiu levantar da cama com a mesma disposição de sempre. Helena encontrou-o sentado na beira da cama, respirando com dificuldade e segurando o peito. O cardiologista que vinha acompanhando seu tratamento foi chamado urgentemente da capital. O diagnóstico confirmou os piores temores de Helena. O coração de Antônio estava se deteriorando mais rapidamente do que esperado. Aos 68 anos, ele precisaria reduzir drasticamente suas atividades e considerar até mesmo um transplante cardíaco. Era uma notícia devastadora para um homem que sempre fora sinônimo de força e vitalidade. Helena enfrentou o desafio com a mesma coragem que demonstrara em todas as outras crises da vida. Reorganizou completamente a rotina da fazenda para que Antônio pudesse descansar mais, mas sem se sentir inútil ou afastado dos negócios que amava. Miguel assumiu oficialmente todas as operações administrativas, consultando o pai apenas sobre decisões estratégicas importantes. Durante os meses que se seguiram, Helena se tornou enfermeira particular de Antônio. Monitorava religiosamente os medicamentos, acompanhava cada consulta médica, adaptou a alimentação da família inteira para que ele não se sentisse excluído. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando ele tinha episódios de dor intensa, ela mantinha a serenidade que tanto o tranquilizava. Os filhos se revezavam para estar presente, cancelando compromissos profissionais sempre que necessário. Ana Clara usou seus contatos médicos para conseguir as melhores opiniões especializadas. João Pedro assumiu mais responsabilidades na parte agrícola da propriedade. Maria Eduarda voltou de São Paulo temporariamente para ficar mais próxima do pai. Esperança, agora com 18 anos e cursando pedagogia, tornou-se o braço direito de Helena. Ajudava a cuidar dos detalhes práticos, para que a mãe pudesse se dedicar integralmente a Antônio. Era impressionante ver como a jovem havia herdado a capacidade organizacional e a sensibilidade emocional da mãe. Os filhos adotivos também se mobilizaram. Carlinhos visitava toda semana, trazendo relatórios detalhados sobre os projetos agrícolas que estava tocando em nome da família. Rosa escreveu um livro especial contando a história de Antônio e Helena, um tributo em vida ao homem que a havia acolhido como filha. Marcos conseguiu licença especial do Exército para passar um mês na fazenda. A Casa de Acolhimento e a Fundação Helena Ferreira continuaram funcionando normalmente, coordenadas agora por uma equipe competente que Helena havia treinado ao longo dos anos. Era importante para ela mostrar a Antônio que o trabalho social da família não seria interrompido, que o legado que construíram juntos continuaria independente das circunstâncias. Durante os longos períodos de repouso forçado, Antônio e Helena tiveram conversas profundas sobre tudo o que haviam vivido juntos. Ele expressava preocupação sobre deixá-la sozinha,
sobre não poder acompanhar o crescimento dos netos, sobre interromper os projetos que ainda sonhavam realizar. Helena o tranquilizava, dizendo que ele já havia lhe dado uma vida inteira de amor e realização. Numa tarde particularmente difícil, quando a dor no peito estava mais intensa, Antônio chamou todos os filhos para uma conversa. Disse que queria deixar claros seus desejos sobre a continuidade da fazenda e dos projetos sociais. Não estava desistindo da luta, mas queria garantir que tudo o que construíram teria continuidade independente do que acontecesse. Miguel assumiria oficialmente a presidência da empresa familiar. Ana Clara coordenaria a área de saúde da fundação. João Pedro ficaria responsável pela inovação agrícola e sustentabilidade ambiental. Maria Eduarda usaria sua arte para divulgar as causas sociais da família. Esperança daria continuidade ao projeto educacional. Cada filho adotivo também recebeu responsabilidades específicas nos diferentes projetos, mas a responsabilidade maior ficaria com Helena. Ela seria a guardiã moral de tudo o que haviam construído, a pessoa que garantiria que os valores familiares não se perdessem com o passar das gerações. Era um peso enorme, mas ela aceitou com a dignidade que sempre a caracterizou. O Natal daquele ano foi especialmente emocionante. Toda a família estendida se reuniu na fazenda. Filhos, noras, genros, netos, funcionários de décadas, ex-alunos que consideravam Helena e Antônio como pais. Era como se todos soubessem que aquele poderia ser o último Natal completo que passariam juntos. Antônio fez questão de participar de todas as tradições familiares, mesmo contra as recomendações médicas. Ajudou a decorar a árvore, participou da ceia, distribuiu presentes para todas as crianças. Vendo-o cercado por mais de 60 pessoas que o amavam sinceramente, Helena pensou que poucos homens poderiam dizer que haviam vivido uma vida tão plena e significativa. No início do novo ano, houve uma melhora temporária no quadro de Antônio. O cardiologista disse que às vezes acontecia períodos de estabilização que permitiam retomar algumas atividades. Helena sabia que poderia ser o último período de relativa normalidade que teriam juntos e decidiu aproveitá-lo ao máximo. Eles fizeram viagens para visitar todos os filhos em seus locais de trabalho, conhecendo projetos que haviam desenvolvido inspirados na educação familiar. Foram à exposição de Maria Eduarda em São Paulo, visitaram a unidade militar comandada por Marcos, acompanharam Ana Clara numa de suas pesquisas no interior. A viagem mais emocionante foi à capital, onde visitaram a Universidade Federal, que mantinha parceria com a Fundação Helena Ferreira. Foram recebidos como heróis pelos estudantes bolsistas que conheceram pessoalmente o casal responsável por suas oportunidades de estudo. Vários jovens contaram como suas vidas haviam sido transformadas pelas bolsas recebidas. Durante essa viagem, Helena recebeu uma homenagem inesperada. A universidade decidiu criar a Cátedra Helena Ferreira de Educação Rural, um programa permanente de pesquisa sobre metodologias educacionais para comunidades rurais. Era o reconhecimento acadêmico de décadas de trabalho pioneiro na área. Antônio ficou mais orgulhoso da esposa do que ela própria. Disse que sempre soube que ela faria história, que seu trabalho seria estudado por gerações de educadores. Helena, caracteristicamente modesta, disse que apenas fizera o que qualquer pessoa faria ao encontrar crianças precisando de educação e amor. Quando retornaram à fazenda, Antônio insistiu em fazer uma última cavalgada pelos campos. Helena tentou dissuadi-lo, preocupada com o esforço físico, mas ele disse que precisava se despedir da terra que tanto amava. Cavalgaram devagar pelos pomares, pelos pastos, pelos locais onde haviam construído suas memórias mais preciosas. Pararam na mangueira centenária onde haviam se beijado pela primeira vez. Antônio desceu do cavalo com dificuldade e se sentou na mesma grama onde décadas atrás havia descoberto que poderia amar novamente. Helena se sentou ao lado dele, como naquela tarde distante quando dividiram suas dores pela primeira vez. Antônio segurou a mão dela e disse que se pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Cada momento de dor, cada desafio enfrentado, cada criança acolhida,
Tudo valeu a pena porque o levou àquela vida extraordinária ao lado dela. Helena respondeu que ele havia tornado possível todos os seus sonhos, que sem o amor dele como alicerce, ela nunca teria conseguido ajudar tantas pessoas. Ficaram ali até o anoitecer, em silêncio na maioria do tempo, apenas segurando as mãos e contemplando a propriedade que se estendia diante deles. Sabiam que aquele era um momento especial, uma espécie de despedida antecipada dos lugares onde haviam sido mais felizes do que jamais imaginaram ser possível. Quando voltaram para casa, encontraram a família reunida na varanda. Alguém havia espalhado a notícia de que eles haviam saído para cavalgar e todos ficaram preocupados. Mas vendo o casal chegar de mãos dadas, com expressões serenas, compreenderam que haviam presenciado um momento íntimo e sagrado. Naquela noite, Antônio teve outro episódio cardíaco mais grave. O médico foi chamado novamente e disse francamente que o quadro estava se deteriorando rapidamente. Era questão de meses, talvez semanas. Helena recebeu a notícia com a mesma dignidade que sempre demonstrara diante das adversidades. Ela se preparou para enfrentar o período mais difícil de sua vida, ver o grande amor partir gradualmente. Mas estava determinada a fazer daqueles últimos momentos os mais cheios de amor e significado possível. Reorganizou novamente a rotina para que Antônio pudesse receber visitas constantes de todos que amava. Durante as semanas seguintes, a fazenda se transformou numa espécie de santuário, onde pessoas de toda a região vinham prestar homenagens antecipadas a Antônio. Ex-funcionários, vizinhos, autoridades, beneficiários dos projetos sociais. Todos queriam expressar gratidão pelo homem que havia mudado tantas vidas. Ana Clara conseguiu licença do trabalho para ficar permanentemente na fazenda. João Pedro cancelou todas as viagens internacionais. Maria Eduarda trouxe seus materiais de pintura e montou um ateliê no quarto ao lado dos pais para estar sempre presente. Esperança trancou a faculdade temporariamente. Os filhos adotivos se organizaram para que sempre houvesse pelo menos 2 deles na fazenda. Era impressionante ver como aquela família, criada através do amor e não do sangue, se unia nos momentos mais importantes. Cada um contribuía de acordo com suas possibilidades, mas todos estavam determinados a estar presentes. Helena coordenava tudo com a eficiência que sempre a caracterizou, mas era visível o esforço emocional que estava fazendo. Nas poucas horas em que Antônio dormia, ela permitia que as lágrimas corressem livremente. Sabia que estava perdendo não apenas o marido, mas o companheiro de uma vida inteira, o homem que a havia amado incondicionalmente e tornado possível todos os seus sonhos. Numa manhã serena de abril, quando as primeiras chuvas do outono refrescavam a terra seca do sertão, Antônio partiu em paz como havia vivido nos últimos 28 anos, cercado por amor incondicional. Helena segurava sua mão quando ele sussurrou suas últimas palavras, agradecendo por ela ter transformado um homem morto por dentro no homem mais feliz do mundo. Seus olhos se fecharam com um sorriso suave, como quem descansa após uma vida plenamente vivida. O velório na Casa Grande durou 3 dias, com pessoas chegando de todo o Nordeste para prestar homenagens finais. Governadores, senadores, empresários e acadêmicos se misturavam com colonos, ex-alunos, crianças acolhidas e funcionários da fazenda. Todas aquelas pessoas haviam sido tocadas de alguma forma pela generosidade e pelo caráter de Antônio Ferreira. Helena recebeu as condolências com a dignidade que sempre a caracterizou. Vestida de preto simples, permaneceu ao lado do caixão durante todo o velório, contando histórias sobre o marido para quem queria ouvir. Não se lamentava da perda, mas celebrava os 28 anos extraordinários que tiveram juntos. O cortejo fúnebre foi o maior que Petrolina já havia presenciado. A procissão de carros se estendeu por quilômetros e centenas de pessoas caminharam a pé até o cemitério municipal. No momento do sepultamento, quando o caixão desceu à terra que Antônio tanto amara, um coro espontâneo de vozes entoou o hino nacional, tributo final ao homem que dedicara a vida a construir um Brasil melhor através de sua própria propriedade. Nos meses que se seguiram, Helena enfrentou o luto com a mesma coragem que demonstrara em todas as outras crises da vida. Continuou morando na Casa Grande,
mantendo as tradições familiares e supervisionando os projetos sociais que eram sua razão de viver. Os filhos se preocupavam que ela estivesse forçando normalidade, mas Helena explicava que honrar a memória de Antônio significava continuar a obra que haviam iniciado juntos. Miguel assumiu definitivamente todos os negócios da empresa, mostrando maturidade e competência que teriam orgulhado o pai. Ana Clara coordenou a criação de um hospital rural na fazenda, projeto que Antônio sonhara realizar, mas não tivera tempo. João Pedro desenvolveu novas técnicas agrícolas sustentáveis, que foram batizadas com o nome do pai. Maria Eduarda criou uma série de pinturas retratando a vida de Antônio, desde o jovem viúvo solitário até o patriarca cercado por dezenas de filhos e netos. A exposição Retratos do Amor percorreu o Brasil inteiro, tocando o coração de milhares de pessoas e arrecadando recursos para a Fundação Helena Ferreira. Esperança concluiu a Faculdade de Pedagogia com brilhantismo e assumiu oficialmente a direção da Escola da Fazenda. Aos 22 anos, demonstrava a mesma vocação natural para o ensino que Helena desenvolvera décadas atrás. Era como se a tocha educacional estivesse passando naturalmente para a próxima geração. Os filhos adotivos também prestaram suas homenagens pessoais. Carlinhos criou um programa de bolsas agrícolas para jovens rurais carentes. Marcos estabeleceu um projeto social militar em comunidades ribeirinhas. Paula escreveu um livro didático sobre métodos educacionais rurais, baseado nos ensinamentos de Helena. Rosa publicou a biografia completa de Antônio, que se tornou best-seller nacional. Joaquim desenvolveu sistemas de irrigação gratuitos para pequenos produtores como tributo ao pai adotivo. Isabel criou um programa de atendimento psicológico para famílias rurais em crise. Gabriela produziu um documentário sobre a história da família Ferreira, que foi exibido em rede nacional, e ganhou vários prêmios de jornalismo. No primeiro aniversário da partida de Antônio, Helena organizou uma celebração da vida dele em vez de luto. Toda a família se reuniu na fazenda para plantar uma mangueira no local exato onde ele e Helena haviam se beijado pela primeira vez. A árvore simbolizaria a continuidade do amor que eles haviam construído, algo que cresceria e daria frutos por gerações. Durante a cerimônia, Helena fez um discurso emocionante. Disse que Antônio não havia partido realmente, porque continuava vivo em cada vida que haviam tocado juntos, em cada criança que aprendera a ler na escola da fazenda, em cada jovem que recebera bolsa de estudos, em cada família que fora ajudada nos momentos difíceis. Aos 55 anos, Helena ainda tinha muito a oferecer. Dedicou-se integralmente aos projetos sociais, expandindo a casa de acolhimento para atender o dobro de crianças. Criou um programa de capacitação profissional para mães solteiras da região. Estabeleceu parcerias internacionais para pesquisas sobre desenvolvimento rural sustentável em regiões semiáridas. O reconhecimento pelo trabalho social de Helena multiplicou-se após a partida de Antônio. Recebeu títulos de doutora honoris causa de 3 universidades. Foi condecorada pelo governo federal com a Ordem do Mérito Social. Organizações internacionais a convidavam regularmente para palestras sobre educação rural e desenvolvimento comunitário. Mas a honraria que mais a emocionou foi simples e tocante. Os moradores de Petrolina se organizaram para rebatizar a escola municipal, onde ela havia lecionado décadas atrás. A partir de então, a instituição se chamaria Escola Municipal Professora Helena Ferreira, homenagem à mulher que dedicara a vida à educação das crianças sertanejas. 5 anos após a partida de Antônio, Helena recebeu uma visita que a surpreendeu profundamente. Era uma jovem de 25 anos que se apresentou como neta de uma das primeiras crianças que Helena havia alfabetizado. A moça acabara de se formar em medicina e queria contar que sua família inteira havia conseguido sair da pobreza através da educação que começara com a avó aprendendo a ler. Histórias como essa se repetiam constantemente. Ex-alunos vinham apresentar filhos e netos, contando como a educação recebida décadas atrás havia mudado o destino de famílias inteiras. Helena percebia que ela e Antônio
haviam plantado sementes que continuariam germinando por gerações, criando uma árvore genealógica de conhecimento e oportunidades. Aos 60 anos, Helena decidiu escrever suas memórias, não por vaidade, mas para deixar registrada a história de como duas pessoas rejeitadas e feridas haviam conseguido construir um legado de amor que transcendeu suas próprias vidas. O livro A Professora e o Fazendeiro, uma história de amor e transformação, se tornou fenômeno editorial nacional. O lançamento do livro aconteceu na própria fazenda, com festa que durou 3 dias e reuniu mais de 1.000 pessoas. Era impressionante ver quantas vidas haviam sido tocadas pela história de Helena e Antônio. Cada convidado tinha sua própria experiência para contar, como uma bolsa de estudos mudara seu destino, como um conselho no momento certo orientara uma decisão importante, como o exemplo de amor familiar os inspirara. Durante a festa, Helena anunciou a criação do Instituto Antônio e Helena Ferreira, uma organização que perpetuaria o trabalho social do casal em âmbito nacional. O Instituto ofereceria bolsas de estudo, financiaria projetos de desenvolvimento rural sustentável e prestaria consultoria para comunidades carentes em todo o país. 10 anos após a partida de Antônio, a família Ferreira havia crescido exponencialmente. Havia dezenas de netos e bisnetos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mas todos mantinham ligação emocional profunda com a fazenda onde tudo começou. As reuniões familiares de Natal reuniam mais de 300 pessoas, entre família direta, agregados, funcionários e amigos próximos. Miguel se tornara um dos empresários rurais mais respeitados do país, sempre aplicando os princípios de responsabilidade social que aprendera com os pais. Ana Clara dirigia um hospital referência em medicina tropical na região semiárida. João Pedro era consultor internacional em agricultura sustentável. Maria Eduarda havia se tornado uma das artistas plásticas mais reconhecidas do Brasil. Esperança seguira os passos de Helena na educação e dirigia uma rede de escolas rurais que atendia todo o Vale do São Francisco. Cada filho adotivo também havia encontrado seu caminho de contribuição social, multiplicando o bem que receberam durante a infância. Em 2010, 15 anos após a partida de Antônio, Helena recebeu a maior honraria de sua vida. A Organização das Nações Unidas a nomeou embaixadora da boa vontade para a educação rural, reconhecendo oficialmente o trabalho pioneiro que desenvolvera durante décadas no sertão brasileiro. A cerimônia aconteceu em Nova York, com presença de autoridades mundiais. Mas Helena fez questão de que a verdadeira celebração acontecesse na fazenda, onde tudo começara. Organizou uma festa para 2.000 pessoas, incluindo todos que haviam sido beneficiados pelos projetos sociais ao longo dos anos. Durante seu discurso na festa, Helena contou a história completa de como uma professora rejeitada encontrou um fazendeiro viúvo e juntos construíram um império de amor. Disse que o segredo não estava na riqueza material, mas na disposição de compartilhar o que tinham com quem precisava. Que família não era questão de sangue, mas de coração. Que amor verdadeiro sempre encontrava formas de se multiplicar. Aos 70 anos, Helena continuava ativa e lúcida, supervisionando pessoalmente todos os projetos sociais. Acordava às 5 da manhã, visitava a escola, acompanhava as crianças da casa de acolhimento, recebia visitantes de todo o mundo que vinham conhecer o trabalho da fazenda. Sua energia era fonte de admiração e inspiração para todos. A saúde de Helena permaneceu excelente até os 75 anos, quando começou a sentir os primeiros sinais da idade avançada. Mesmo assim, recusava-se a diminuir o ritmo de trabalho. Dizia que tinha promessa a cumprir com Antônio, continuar a obra que haviam iniciado juntos até o último dia de vida. Numa tarde de domingo, exatamente 40 anos depois do primeiro encontro com Antônio, Helena estava na varanda da casa grande, observando os bisnetos brincarem no quintal. A fazenda se estendia majestosa ao seu redor, milhares de hectares cultivados sustentavelmente, centenas de famílias empregadas com dignidade, uma escola que era modelo para todo o país. Esperança se aproximou e se sentou ao lado da mãe na cadeira de balanço. Perguntou no que ela estava pensando com aquele sorriso suave.
Helena respondeu que estava lembrando do dia em que subiu aqueles degraus pela primeira vez para reclamar sobre crianças faltando às aulas. Se soubesse que aquela discussão mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas, teria tremido de emoção. Naquela noite, Helena dormiu tranquilamente e não acordou mais. Partiu aos 78 anos como havia vivido, em paz, cercada por amor, sabendo que havia cumprido sua missão na Terra. Seu último suspiro foi um sorriso, como se estivesse reencontrando Antônio depois de uma longa espera. O velório de Helena durou uma semana, com pessoas chegando de todo o mundo para prestar homenagens finais. Presidentes, ministros, embaixadores, mas também colonos, ex-alunos, crianças acolhidas e pessoas simples cujas vidas haviam sido tocadas por ela. Era impossível não chorar vendo tanto amor reunido em torno de uma pessoa. O enterro aconteceu ao lado do túmulo de Antônio, sob a sombra da mangueira centenária onde haviam se beijado pela primeira vez. No momento em que o caixão desceu à terra, algo mágico aconteceu. Milhares de borboletas coloridas apareceram do nada, voando em círculos sobre o cemitério antes de desaparecer no horizonte. Os presentes interpretaram como sinal de que Helena e Antônio estavam finalmente reunidos. O testamento de Helena revelou que ela havia deixado toda a sua herança pessoal para o Instituto Antônio e Helena Ferreira, garantindo que o trabalho social da família continuaria por gerações. A fazenda ficou para os filhos administrarem coletivamente, com a condição de que mantivessem os projetos sociais e a escola funcionando permanentemente. Anos depois, a história de Helena e Antônio continuava inspirando pessoas no mundo inteiro. Livros foram escritos, filmes produzidos, pesquisas acadêmicas realizadas sobre o modelo social que desenvolveram. A fazenda se tornou destino de turismo pedagógico, recebendo visitantes interessados em conhecer como duas pessoas transformaram dor pessoal em cura coletiva. A Casa de Acolhimento havia atendido mais de 2.000 crianças ao longo dos anos. A Escola da Fazenda havia formado dezenas de milhares de alunos. A Fundação Helena Ferreira havia distribuído milhares de bolsas de estudo. O Instituto Antônio e Helena Ferreira apoiava projetos sociais em todo o país. Era impossível calcular quantas vidas haviam sido transformadas pelo amor do casal. No 50º aniversário da morte de Antônio, a família organizou uma celebração especial na fazenda. Mais de 5.000 pessoas compareceram, incluindo descendentes da família, ex-beneficiários dos projetos sociais e admiradores da história do casal. A festa durou 3 dias, com apresentações culturais, palestras e exposições sobre o legado deixado. Durante a celebração, foi inaugurado o Museu Helena e Antônio Ferreira na Casa Grande. O espaço preservava objetos pessoais do casal, documentos históricos, fotografias e depoimentos de pessoas que foram impactadas por eles. A sala principal exibia o piano, onde Antônio não conseguia tocar por 8 anos, e que voltou a ter música quando Helena chegou à sua vida. A história de Helena e Antônio provou que não importa como a vida começa, mas as escolhas que fazemos pelo caminho. Provou que rejeição pode ser transformada em acolhimento, que dor pode ser convertida em cura, que amor verdadeiro sempre encontra formas de se multiplicar infinitamente. 2 pessoas que chegaram ao fundo do poço da solidão e da rejeição conseguiram construir um legado que transcendeu suas próprias vidas. Não deixaram apenas filhos biológicos, mas uma família de milhares de pessoas que aprenderam com eles que família se constrói com amor, que educação transforma destinos, que generosidade multiplica felicidade. A Fazenda Ferreira continuou sendo exemplo mundial de como propriedades rurais podem ser instrumentos de transformação social. A escola permaneceu formando líderes para o país. A Casa de Acolhimento seguiu salvando crianças abandonadas. O Instituto manteve apoiando projetos sociais inovadores. Décadas depois, quando bisnietos de Helena e Antônio caminhavam pelos corredores da Casa Grande, ainda podiam sentir a presença amorosa do casal fundador. Nas paredes, fotografias contavam a história de amor, que desafiou todas as convenções sociais. No piano da sala, partituras guardavam melodias que embalaram gerações de crianças. A lição maior que Helena e Antônio deixaram
foi simples, mas revolucionária. Amor verdadeiro não é possessivo, é generativo. Não se contenta em fazer duas pessoas felizes, mas busca constantemente formas de espalhar felicidade pelo mundo. Não se limita aos laços de sangue, mas abraça todos que precisam de família. Não se esgota com o tempo, mas se perpetua através das vidas que toca. Quando visitantes perguntavam aos descendentes qual era o segredo da família Ferreira, a resposta era sempre a mesma. Nossos bisavós nos ensinaram que o amor só cresce quando é dividido, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que plantamos, que o maior patrimônio que podemos deixar não são bens materiais, mas vidas transformadas. A história de Helena e Antônio se tornou lenda viva no sertão brasileiro, contada de geração em geração, adaptada para diferentes épocas, mas sempre mantendo a essência original. Duas pessoas feridas que se curaram mutuamente e usaram essa cura para transformar o mundo ao seu redor. Hoje, quando jovens namorados de Petrolina querem declarar amor eterno, levam suas amadas até a mangueira centenária, onde Helena e Antônio se beijaram pela primeira vez. Ali, sob a sombra da árvore que testemunhou o nascimento de uma das histórias de amor mais belas já vividas, fazem promessas de construir juntos famílias baseadas no amor, no respeito e na generosidade. A Fazenda Ferreira permanece como prova viva de que milagres acontecem quando duas pessoas decidem transformar suas cicatrizes em sabedoria, suas perdas em ganhos, sua solidão em família para o mundo inteiro. Helena e Antônio provaram que o verdadeiro final feliz não é viveram felizes para sempre, mas viveram de forma que sua felicidade se multiplicasse eternamente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Antônio tenha tocado profundamente seus corações. Este relato de amor, superação e transformação social nos ensina que todos temos poder para mudar não apenas nossas próprias vidas, mas também a vida de quem está ao nosso redor. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber novas narrativas todos os dias que falam direto à alma. Deixem nos comentários de que cidade vocês estão assistindo e como esta história os inspirou a fazer diferença em suas comunidades. Vocês são fundamentais para levarmos essas mensagens de esperança cada vez mais longe. Deem aquele like que nos motiva a continuar buscando histórias que mostram o melhor da natureza humana. Até a próxima jornada emocional que compartilharemos juntos.